Olá a todos, mais um vídeo aí de uma ficção espírita. Foi um sonho que eu tive e esse espírito que falou comigo nesse sonho, essa experiência numa reencarnação que ele foi homem e depois ele cometeu o mesmo erro quando ele foi mulher. Então o objetivo dessa história é passar um ensinamento que serve para os dois. Eu vou falar da vida dele como homem e depois na reencarnação que ele foi mulher. Ai! Nossa, vai derrubar a câmera aí, meu. Pega, vai. O que ele fez de errado, as pessoas fazem. E tudo em nome do amor. Eu fui levado para trabalhar em um hospital nesse sonho, eu, Ângelo, no astral inferior. Chegando lá, tinha um cara trabalhando lá também, só que ele não era encarnado. E aí eu pude conversar com ele, me deixaram conversar com ele. Eu senti a necessidade de falar com ele. E aí ele me contou a história dele. Ele já não pertencia ao astral inferior, ele estava lá só trabalhando, mas ele ainda estava triste por conta do que ele tinha feito. Que ainda ia precisar de reencarnar para resgatar isso daí. Então vamos lá. Ele começou a falar assim que ele era reencarnado, não sei que lugar aqui da América, se é lá nos norte-americanos ou para cá, ele não falou. E ele era filho de escravo, e só que ele nasceu livre. Então teoricamente ele não era um escravo, a família dele que era. Então ele tinha o dom de curar. Ele curava soprando, fazendo assim, ó. Então ele dava passe soprando e fazia cura nas pessoas. Ele nasceu com esse dom. Que lá tanto ele como eu sabemos que não existe dom. E que a mediunidade é uma ferramenta emprestada por Deus e nós temos que prestar conta quando voltarmos. Então, eu ouvi uma voz aqui, mas eu acho que é lá fora. Eu costumo ouvir vozes, eu sou meio doida. Bom, mas foi lá fora, é na parte física. Então, aí ele falou assim, que começou a fazer essas curas. Soprava, as pessoas iam lá e chamavam ele falavam que iam ser benzida por ele e acabava se curando. E ele começou a resolver problemas de saúde das pessoas de cor branca lá que dominavam a sociedade naquela época. E aí ele ficou muito querido na cidade. Então ele era filho de escravo, porém os pessoal tratavam ele diferente. Então o pessoal pagavam as despesas dele, arrumaram um local, fizeram uma casa para ele morar, e ele vivia uma vida tranquila financeiramente. Ele não era rico nem nada, mas ele tinha de tudo. E ele andava na cidade, o pessoal respeitava ele, tanto os escravos como o pessoal rico. E aí só que aí o que acontece? Ele tinha um problema de paralisia das pernas. Ele andava, mas ele era meio deficiente. E então ele teve dificuldade de arrumar uma companheira, né? Nenhuma mulher quis ficar com ele. E ele era médio solitário, então ele sentia falta de uma companheira. E vivia pensando nisso, né? Querer arrumar. E deu muito trabalho para os mentores dele, porque de noite, quando ia dormir, pensava tanto na parte sexual, que ele ficava imaginando, né? Tendo uma esposa, mas ele ficava imaginando só a parte sexual. E aí acabava que de noite ele era arrastado para zonas infernais, correspondente ao desequilíbrio sexual. Então dava muito trabalho para os mentores. E aí ele já estava beirando lá uns 45 anos. E aconteceu que tinha uma mulher muito bonita, de pele branca, que era pobre. Era pobre e ela casou com um rapaz. E ela já estava com 20 anos, e ela era muito bonita ainda, e tinha uma filhinha. Só que o rapaz que ela casou morreu, ele foi atravessar um rio lá, eu não entendi direito se foi atravessar um rio, se foi nadar, tomar banho, e morreu afogado. E aí, o que acontece? Acontecia muito nessa época, a mãe solteira nessa época sofria muito.
Então tinha muito preconceito e eles tratavam muito mal. E ela ficou numa situação terrível. Aí um espertão tomou a casinha, a terra dessa mulher. Ele foi lá e simulou que o marido dela estava devendo dinheiro, foi lá e pegou para ele. Tomou, legalmente, assim, pela lei dos homens da terra, mas pela lei de Deus ele estava agindo de má fé. E ela ficou na rua. E ele viu aí uma oportunidade de ter uma companheira. Ele estava tão desequilibrado nesse assunto que desequilibrado não é uma pessoa que sente falta da outra. Desequilibrado é quando uma pessoa ela começa a ser oportunista. O oportunista é uma pessoa desequilibrada. E aí ele contando, né? Ele convidou ela para morar, falou: eu tenho dinheiro, eu tenho uma renda, eu tenho uma terrinha, eu planto lá e você mora comigo na minha casa lá. Aí ele falou: só que para morar lá você tem que ser meu companheiro, porque eu vou fazer papel de trouxa. E aí a moça aceitou, né? Ela não aceitou, ela foi obrigada a aceitar, não tinha outra saída. Ela tava com uma filhinha na rua abandonada. E ela aceitou, mas ela falou com ele, falou: eu não tenho interesse em você, porque eu gostava do meu marido e outra. Eu não sinto atração por você. Explicou tudinho pra ele, ela foi bem clara com ele. E aí mesmo assim ele ficou jogando pra lá e pra cá e ela foi obrigada a casar com ele. E aí pra todo mundo lá, ela quis casar com ele. E aí ele fazia cura, então o pessoal começou a ficar falando: poxa, o cara aproveitando do cara, né? O cara é muito bom, essa mulher espertona. E aí foi que ele começou a forçar para ter relação sexual com ela. E ele forçava. E aí o tempo foi passando, ela era ser humano, ela estava viva. E acabou que ela cedeu também. Mas ela foi... ele mesmo falou para mim, eu criei a situação para ela ficar nessa... para ela ter relação comigo. Então aí acabou que ela teve relação e aí ele começou a pesar na mente dela que ela tinha iludido ele. E ela falou: mas eu sempre falei que não gosto de você, que eu gosto de você como ser humano, mas eu não quero ter uma relação com você. E aí o que aconteceu? Começaram a brigar e aí chegou um rapaz, já tinha passado muitos anos, já uns 3 anos, mais ou menos 2. Eu tô falando, ele não falou pra mim. É que lá no mundo espiritual, principalmente sonho, a pessoa vai contando umas coisas, aparece, você entra dentro da história. Apareceu um rapaz. E esse rapaz tinha a idade da moça. E aí você imagina a situação, esse irmão que tava contando pra mim. A menina novinha, lá com seus 22, 25 anos, sendo obrigada a casar com um cara de 40 e poucos anos, um cara já velho. E obrigado, porque ninguém é obrigado a ficar com ninguém é dono de ninguém. E aí ele bancava ela, assim, ele ajudava a menina, comida, tudo, e ela vivia lá nas custas dele, realmente. Então chegou um rapaz na cidade, da idade dela, e os dois se encontraram, e foi inevitável, os dois se apaixonaram. E ela estava comprometida com esse espertão aí, que era médium e que fazia cura. Agora eu vou contar a parte dos mentores dele. Quando ele começou a se envolver com essa moça, que ele começou a arquitetar lá o esquema para ela ficar na mão dele, os mentores chegaram para ele e falaram para ele não fazer isso. Falaram: não faz isso. Ah, mas eu tenho direito. Você tem o direito seu, mas ela também tem o dela. Você não pode fazer isso com ela. Você que escolhe, você que faz suas decisões. Mas essa daí, a gente não está te aconselhando a fazer. Se você fizer isso daí, vai chegar um ponto que nós não vamos poder mais ficar com você. Então ele fingiu que entrou no ouvido, entrou no outro, aquelas coisas que um filho faz na família. Que a mãe está dando conselho, ele fica fingindo que... e continua fazendo a cagada. Desculpa aí o palavrão. Então chegou nesse ponto, a moça encontrou o rapaz e começou
a ter encontros íntimos com esse rapaz. E aí ele virou corno. Eu vou usar essa outra palavra, chula. E aí ele começou a ficar revoltado, ele ficou muito revoltado e buscava apoio nas pessoas. O que ela faz comigo, eu dei casa pra ela, eu dei comida, eu dei isso, eu dei aquilo. E começou a jogar na cara dela, e ele não largava ela. O rapaz lá falou pra ela, vamos lá, larga ele, que eu vou sustentar você e sua filha. E aí, quando isso começou a acontecer, que o rapaz começou a falar isso, ela começou a discutir com ele, a falar com ele, eu não gosto de você, eu gosto do rapaz, eu tô apaixonada por ele, e nós vamos terminar, não vai dar, e eu vou seguir meu caminho, eu vou pra outra cidade, e vou seguir meu caminho. E aí, o que aconteceu? Esse cara já não estava tendo contato mais com os mentores dele, porque ele já tinha caído o padrão, ele não respeitou os avisos, foi avisado, não respeitou. Ele começou a pensar o seguinte: poxa vida, dei casa, comida para essa mulher, essa ingrata, e eu tô apaixonado por ela, pelo amor que eu tenho a ela, eu vou fazer uma amarração. Então nessa noite aí os espíritos levaram ele, tiraram ele do corpo consciente, os espíritos de luz, e falaram para ele, sabe o que você está querendo fazer? Se você fizer, acabou a nossa proteção espiritual. Nós não vamos poder ficar com você. Nós não vamos poder fazer a sua defesa espiritual. Nós não vamos poder trabalhar mais com você. E aí ele acordou lembrando disso, daí ficou pensativo, se fazia amarração ou não, se fazia ou não. Só que aí na cabeça dele, porque a pessoa quando quer fazer uma coisa errada, isso serve até pra pessoa que quer assassinar a outra, ela sempre fica arrumando uma desculpa. E fala, vou fazer só essa vez, depois eu recupero. Então ele resolveu fazer. Então ele foi procurar um cara que entendia do Paranauê. E aí o cara ensinou ele, falou, é assim, 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 assim. Só que é o seguinte, o cara era ruim, encarnado, falou assim. Só que ele era justo. Ele falou assim, você quer fazer, só que o preço é esse, esse, esse. As pessoas que fizeram isso, ou morreram maluca, e pela minha mediunidade, eu vi elas depois de morrer, que morreram, o corpo astral dela, estão em situações terríveis. Os espíritos que vêm, eles escravizam a pessoa e viram uma bola de neve. Eles começam devagar, e a pessoa tem o que quer, e aí depois quando vai vendo no finalzinho, ele não ganhou nada, ele só perdeu, só tirou dele. Então se você fizer, responsabilidade sua. Eu te ensinei aí, porque meu chefe espiritual mandou te ensinar. Mas eu tô te avisando, depois você não vai me colocar nos seus problemas. Quando a conta vir, você não vai dizer que eu não te avisei. Se você fizer errado, é problema seu. Aí ele e saiu. Ele decorou ali o que tinha que ser feito. Era médium. E ele foi lá e fez o chamado da entidade. Então ele fez o risco mentalmente, porque muitos desses médios, antigamente, antes do espírito kardecista chegar no Brasil, e até a Umbanda aí, eles faziam risco, os símbolos, era mentalmente. Então eles riscam no ar, mentalmente. Não tem aquele negócio de pegar a pemba lá, o giz e ficar riscando no chão. Quer dizer, eles... no início, quando eles aprendem, eles fazem isso. Depois eles tinham que aprender a fazer isso mentalmente. É igual um andador. Então ele já sabia fazer as coisas mentalmente. E ele pegou e fez. E magnetizou da forma que tinha que ser magnetizado. Fez todo o procedimento. E aí a entidade veio e falou, não, vou fazer. Ele falou, eu quero que a fulana tá querendo me largar. Eu quero apimentar mais o negócio. Quero que ela goste de mim. Aí a entidade, você tem todo o direito, é pelo amor, você não tá amando ela. É uma coisa nobre, que essas entidades trevosas, quando quer pegar... Então, essas entidades, elas são entidades, muitas delas,
mas são espíritos muito inteligentes. Então eles moralmente eles não evoluíram, mas esses caras já vieram até de outro planeta, alguns deles já com conhecimentos, e a gente aqui, ó, é um cisco no umbigo. Então eles têm retórica, eles conseguem, eles são demagogo mesmo, e eles conseguem, e ele dobra mesmo, encarnado. E aí o cara contando pra mim, e ele também tinha essa visão de que fez errado, essa visão que eu tô explicando aqui. E aí ele fez lá a amarração, aí ele combinou com o cara. O cara virou, aí ele foi pra casa dele, e aí a entidade chamou um dos seus escravos, que era desequilibrado sexualmente, falou, ó, quero que você vá fazer um trabalho lá com a fulana e tal, né? Eu já tenho a assinatura energética dela, esse aqui que eles trocam, tanto por pensamento como toque, a assinatura energética. Pegou lá tem ocasião que eles relam o dedo um no outro, na orelha, no pé, e aí solta e aí o cara tem a energia da outra, ele acha ela em qualquer lugar do planeta. É a força do pensamento. Aí a entidade desequilibrada sexualmente já achou a mulher, e aí a mulher já tava, não tinha muita, ela era vítima, mas porém ela tava fazendo coisa errada, porque ela começou a ficar revoltada, né? Então ela teve a parcela de culpa dela. Então ela era um espírito que já estava um pouco errada. Então essa entidade, quando chegou lá, achou as portas abertas, certo? A mulher não orava, não tinha compromisso também de defesa, se ela não ficasse revoltada, o mentor dela ia ter mais força para poder ajudar ela. Não é que o mentor é fraco, é aquele negócio que o mentor tá aqui e você vai indo para longe dele. Então essa entidade, ela começou a corromper ela, a mulher começou a preparar, sabe? Eles não vão acoplar num corpo espiritual que tem energia de luz, que tem a coisa, então eles vão corrompendo. Então a mulher começou a sair com um cara, era um amante. E aí a entidade começou a jogar ideias negativas, né? E ela começou a se envolver com aquela depravação, né? E o desequilíbrio sexual. Então passou, porque o sexo é uma coisa sagrada, é uma coisa que todo ser humano tem direito e é sagrado. E então os espíritos, quando querem se apossar de uma pessoa, eles precisam de corromper, precisam que a pessoa passe do limite. E aí a mulher começou a passar do limite, né? Começou a aceitar a sugestão dessa entidade. Então quando a mulher chegou a um ponto que ficou adequado para a entidade acoplar nela, então a entidade encostou nela, grudou nela, vou usar esse termo. E eles usam um chakra básico, né? Então lá no chakra básico, o chakra umbilical também eles falam, na parte de trás do chakra umbilical. E aí ela vai mandando aqueles fios e fica conectado. É igual o cordão de prata, só que não é o cordão de prata. E aí a moça quando vai... E aí a moça virou a cabeça de novo com o rapaz. E começou a trair o rapaz que já começou a trair o rapaz. E o rapaz descobriu, largou ela. E aí ela começou a sentir desejo sexual incontrolável pelo médio lá. E aí toda vez que ela ia ter relação com esse médio, então era um relacionamento a 3. Então acoplava essa entidade, os 3 na cama, onde tivesse, começava a ter relação sexual, né? No momento íntimo o negócio ficava feio. E aí essa entidade sugava a energia dos dois. Então essa entidade não conseguia sugar muito da mulher, mas dele, do médio, ela sugava ela sugava dele com força mesmo, porque ela não é que ela respeitava a outra, ela não conseguia puxar. Alguma coisa não deixava ela sugar fluido espiritual, vou falar assim, fluido vital da mulher, mas era bem pouquinho. E sugava muito do cara. Então o cara, depois de uma noite íntima com essa moça, que ele obrigou a ser esposa dele, ele ficava ruim, começou a dar infecção na urina, e começou ter doença, começou a aparecer doença naquelas partes íntimas dele, começou a feder, e aí ele pegou câncer.
E aí desenvolveu, né? Ele desenvolveu um câncer com o passar do tempo. Mas antes dele desenvolver esse câncer, ele ficou broxa. Ele não teve mais. E aí a mocinha começou a arrumar outros caras. Ela pegou o hábito de arrumar outros companheiros e largar ele. E essa entidade ficava mais com a mocinha do que com ele. E ele teve o câncer, e o câncer judiou dele e ele morreu. Então ele ficou muito tempo inconsciente. E depois de ter a consciência de novo, ele se viu lá no astral inferior, ficou muito nervoso. E aí ele começou a se questionar. E eu trabalhei pra caramba espiritualmente. Trabalhei muito espiritualmente, onde eu vim parar. Cara ingrata, metia chifre em mim, isso e aquilo. Aí ele pegou e falou, já sei, eu vou procurar um anjo guardião aqui e vou falar que tem alguma coisa errada, não era pra mim estar aqui. E ele foi atrás de um anjo guardião e achou um espírito lá de luz lá. Aí o espírito de luz falou pra ele assim, ó, primeiro eu vou te orientar. Você já tá aqui, já. Você tá aqui já há 40 anos. Você já morreu já há 40 anos. Ele falou, não é possível. E a gente vai... E eu vou te explicar pra você por que você tá aqui. Então você vai relembrar, nós vamos até o momento onde você tomou aquela decisão lá de... Você vai derrubar a câmera aí? Escravizar a moça. Não, não escravizei não, ela tava precisando de ajuda e eu ajudei ela, eu dei casa comigo. Ele falou, tá bom, então vamos lá. E aí o cara, aí apareceu, né, aquela tela mental se abre e começa, você entra dentro daqueles, começa a rememoração e você vivencia tudo. Aí o mentor deixou ele em terceira pessoa, deixou ele vendo como se estivesse ele vendo ele fazer. Aí ele falou, não falei pra você? Aí ó, eu convidei ele pra morar, que ela tava precisando. Ele falou assim, ó, tudo bem, então vamos um pouco mais pra frente. Aí chegou até o momento perto de, um pouco antes dele ter o primeiro relacionamento físico com ela, né, numa intimidade com ela. Poucos momentos antes dele começar, né, eles estavam... Aí ele falou, olha, aí o mentor falou pra ele assim, e aí, o que você me diz? Aí ele falou, pois é, nós éramos casados. Aí ele falou, mas ela não falou que queria casar com você. Aí ele falou, mas você sabe, né, que ser humano tem essas necessidades. Aí o espírito falou pra ele, olha bem entre os dois olhos dessa moça. Ele olhou e falou assim, você não sabe quem era, não? Aí ele não, ele falou assim, então vou refrescar sua mente. Aí começou a rememorar antes dele reencarnar. Dessa reencarnação, que ele era médium e tinha deficiência. Essa moça era filha dele. E ele, antes de reencarnar, ele estava falando para a filha dele, olha, eu vou reencarnar, vou ser médium e eu vou preparar todo o caminho. E aí você vai vir, você vai ter que passar pelas suas dificuldades, mas eu vou estar lá para te apoiar. Você vai precisar de uma casa para morar e eu vou estar lá e eu vou apoiar você. Você não vai nascer na minha família, você vai nascer como estranha, mas eu vou te ajudar, eu vou ajudar você, e depois você vai encontrar um rapaz assim, que é o seu, vai ser o seu preparado para aquela reencarnação. E eu vou ser seu pai, eu vou ser um amigo, mas eu vou te tratar como uma filha. E os dois lá, nessa rememoração, todo feliz, porque iam reencarnar e iam resgatar pendências. Aí voltou para ele lá naquela situação, antes dele ter o primeiro relacionamento íntimo com aquela moça. Aí na hora que voltou, ele demorou um pouco assim, ele começou a chorar. Meu Deus, o que eu fiz? A minha menina, o que eu fiz com a minha menina? Aí o mentor falou pra ele, agora nós vamos entender mais ainda, meu filho. Aí ele falou assim, meu Deus, aí chorando, e o mentor deu um tempo pra ele chorar ali, pra ele digerir aquelas informações. E aí quando ele tava lá soluçando, ele falou pra ele assim, o mentor falou pra ele, então você sabe esse rapaz que é o primeiro rapaz que ela traiu com você, que você disse que ela traiu? E aí ele falou então, era o preparado dela. Eles iam, se você tivesse feito a sua parte, os dois iam se encontrar, ele ia casar com ela, ia trazer outra menina, outra reencarnação, ia ser feliz e você ia completar a sua missão. E você
no seu egoísmo, você atrapalhou tudo. Aí o cara, meu Deus, e aí foi piorando o negócio. E aí o mentor falou pra ele assim, você sabe que já faz 40 anos que você morreu, que eu acabei de dizer quase agora, né? Ele falou assim, sei. Eu falei, então, essa moça não existe mais Perdão. Essa moça desencarnou também. Ela desencarnou 10 anos depois que você desencarnou. Ela teve problemas também de saúde por conta do desequilíbrio sexual dela, porque você também foi o responsável pelo desequilíbrio sexual dela. Você agiu igual um vampiro, você agiu igual um obsessor. Você desequilibrou ela. Ela tem a parcela dela e você tem a sua com ela. Aí ele falou assim, mas eu vou levar você pra você ver onde que ela tá. E o que ela tá fazendo aqui no astral inferior. Aí ele já sentiu mais calafrio. Aí o mentor pegou ele, envolveu ele numa esfera de luz e desceu com ele. Quando ele chegou num lugar, ele chegou nesse lugar e tinha espíritos, todos deformados, espíritos com... Sabe quando o espírito é torturado? Então, muitos espíritos torturados, era tudo de homem. E eles foram caminhando, ele foi olhando do lado assim, vendo aqueles restos de ser humano, que eram espíritos torturados. E tinha um buraco lá, uma caverna lá, e lá dentro tava tendo uma gritaria da bexiga, alguém que tava sendo torturado. Eu falei, mas eu não quero entrar aí não, pro mentor. Então você tem que entrar, você tem que ver quem é a moça. E aí eles entraram, chegou lá, tinha um cara Aí ele olhou pra ela parecia um monstro. Uma mistura meio de cobra com um ser humano, mas com mãos. E os olhos dela assim, fixados, e ela torturando. Aí ele pegou e começou a chorar. E aí o espírito tirou ele de lá, o mentor. E ele chorou, e ele começou a pedir perdão. Aí, o que me aconteceu? Passou uns tempos, esse cara foi fazer tratamento. Ele ficava pedindo pra ajudar a moça lá a sair daquela situação, que ele sabia que ela tava fazendo muito karma. Ela tava fazendo karma pra caramba com aquelas torturas. E aí ele pedia pra Deus, falou, ó, ela tá torturando um homem agora, porque eu criei esse monstro. O monstro que ela é, eu que criei. Ela passou a odiar o homem por minha culpa. E ela tortura esses homens que caem na mão dela lá, que são também devedores. E eu sei que ela tá fazendo karma, e ele começou a orar e pedir ajuda, e todo dia pedir ajuda pra Deus. Então aí o que aconteceu? Chegou o pedido para um grupo de espíritos de luz para ajudar a socorrer essa entidade da filha dele, que estava lá torturando na caverna lá, os homens lá. Isso aí já passou bastante dias. Aí os espíritos tiveram autorização, vieram no plano físico e pegaram um projetor astral. Se você quiser um médio que desdobra, não é médio. Então pegou chamou um projetor astral que saiu do corpo consciente para ir resgatar essa mulher. E avisou ela, falou, a mulher, não contou toda a história, falou, a mulher tá torturando lá e você vai entrar lá e ela vai vir com tudo pra cima de você. Qualquer homem que cai lá, ela vai com tudo e ela quer torturar. E aí o encarnado falou assim, qual que é o procedimento, né, pra mim conseguir ser útil lá. Ele falou, na hora que ela vir, você vai incorporar ela. Ela vai achar que vai pegar você incorpora ela e você arrasta ela pra esse ponto de força aqui. E aqui vai ter já outros encarnados. Não vai estar consciente igual você, mas eles vão achar que estão num trabalho espiritual de um centro espírita agradecista e vão tratar ela. Vão achar que você é um médium de incorporação e vão doutrinar ela. E aí o encarnado foi até lá, ele foi levado até lá. Aí ele foi abaixar,
frequência dele lá. Quando ele chegou até lá, não via ele começou a baixar a frequência. Ele ficou assim, vendo aquela barbaridade, ela fazendo aquelas barbaridades, ele já ficou um pouco chocado. Por mais que ele tinha experiência, ele ficou muito chocado, porque a vibração era terrível. E aí ele pegou e foi baixando a frequência, né? Foi modulando a sua energia para ela ver ele. Então quando ele abaixou a frequência que ela viu, ela veio para cima dele. Viu flutuando, aquela coisa horrível, medonha. E ele querendo correr, não corre, e os mentores seguraram ele lá, porque viu que ele não, já sabia que ele ia ficar com medo, que era uma situação muito terrível. E os mentores seguraram e ele tentando correr, e essa mulher veio. E quando ela achou que ia pegar ele, ela entrou dentro dele e os dois se viraram um só. E então ele incorporou ela. E aí o cara também perdeu a consciência, projetou, porque foi muito forte. Então os mentores arrastaram ele lá pro ponto de força e aí lá doutrinaram. E o cara acordou com a quente já tá fervendo, né? Suado, porque o médico que passa por isso é uma experiência bem forte. Depois, com o tempo, ele vai acostumando e ele vai controlando. E aí eles conseguiram trazer ela para a realidade, que ela estava inconsciente. Então tem todo um processo, num tratamento de desobsessão para você recuperar um espírito desse. Às vezes ele vem na primeira vez, ele é deixado no lado espiritual na colônia e é trazido com o tempo, então demora para ele. Ele tem que incorporar várias vezes para poder recuperar. Porque o mental desses espíritos já está todo destruído já. Então aí ela... Então, depois de um tratamento bem forte aqui no plano físico, ela subiu para a colônia para receber um tratamento e depois voltar a trabalhar um pouco no astral inferior, quando ela tiver lá o tratamento dela concluído e o curso na colônia. Ela ia trabalhar e através do trabalho lá no astral inferior, nos hospitais, tem um monte de grupo no astral inferior trabalhando. Ela ia conseguir o direito de reencarnar, de programar um pouco a reencarnação dela, porque se ela já saísse dali para reencarnar, ia ser muito difícil para ela. Então eles deram esse tempo para ela. E esse outro cara também, já estava trabalhando, os dois não podiam se encontrar. E aí o que aconteceu? Essa moça, ela trabalhou bastante, ela já começou a ir lá na colônia onde iam reencarnar ela, na parte de reencarnação. E ela conseguiu alguns benefícios. E aí ela queria vir médica na reencarnação. Por que ela queria vir médica? Porque ela queria curar as pessoas. E ela falou assim, olha, se eu ir médica, reencarnar médica, eu vou começar a trabalhar gratuitamente como médica. Eu vou trabalhar nas comunidades e vou prestar serviço para recuperar esse mal que eu fiz. Porque para me aliviar esses karmas que eu pratiquei lá no astral inferior, torturando aqueles caras. E aí eles conversaram com ela, falaram, não tem como você ir médica. Você nascer como médica ou como médico, não tem como. Você já nasceu em outras reencarnações dentro da sociedade, você nasceu privilegiado e você não soube usar também. E você nasceu diversas vezes em situações privilegiadas e você falhou. Então você não pode ter essa profissão como médico. Você vai nascer e o máximo que a gente pode fazer por você, nós sabemos que você está querendo purgar bastante esses karma, é você trabalhar como enfermeira e você cuidar dos doentes, dos enfermos. Aí falou, olha, eu tô olhando bem e você também não pode reencarnar como enfermeira. Você vai poder reencarnar como técnica em enfermagem. Você não vai poder ter a profissão de enfermeira. Nem a profissão de enfermeira você vai poder ter. E aí foi falado pra ela que ela só poderia ser técnica em enfermagem. Aí na outra reencarnação, se tudo der certo, ela ia conseguir reencarnar como enfermeira. E que nessa reencarnação vão te dar muito trabalho dentro da sua profissão, vão te dar trabalho. Vão te dar trabalho também outras pessoas no seu grupo familiar. Então é assim, você pode ser assim. E você vai ser difícil para você. Nas 24 horas que você estiver encarnada, você vai sofrer. Você vai sofrer quando você estiver acordada na parte física e quando você estiver
dormir, com o seu corpo astral, o seu corpo físico estiver dormindo. Você vai sofrer perseguições. Então não dá pra você ser enfermeira, porque você na posição de enfermeira, você ia complicar muitas pessoas lá. Então ela falou, tudo bem, é melhor, mas dá pra me purgar bastante? Eu falei, dá, você não falou que queria ser médico pra ajudar os outros pobres? Você como enfermeira, você pode pegar a sua experiência e levar para pessoas que não têm condição de pagar uma enfermeira, uma técnica. Então você pode fazer curativo de graça para as pessoas, você fazendo isso, você vai resgatar muito. Porque muitas dessas pessoas que você torturou, você acabou com o corpo astral dessas pessoas, torturando. Você vai conseguir reconstituir o corpo dessas pessoas na parte física e mentalmente. Porque quando você estiver lá ajudando na parte física, na parte mental da pessoa, o seu mentor vai trabalhar. Você não sabe fazer, mas ele vai ajudar a recuperar a parte mental dessas pessoas, desse trauma, dessas lesões. Ela ficou feliz e veio. Então ela reencarnou. Só que aí agora vamos falar do irmão que era médium. Ele não encontrou com ela nessa reencarnação. Não encontrou com ela, porque ela virou técnica em enfermagem. Mas ele também reencarnou. E ele teve que reencarnar como mulher, porque ele tinha que vir escondido, porque ele como se diz, ele tinha bastante espíritos caçando ele para poder se vingar, porque ele passou uma temporada fazendo arte, então os espíritos achavam que era dono dele, né? E queriam ele. E aí ele ia vir como mulher, ia passar bastante provas, ele ia ter bastante tentações e ele ia ter que passar por essas provas. Se ele não passasse por essas provas, e aí o quadro dele ia mudando conforme as decisões que ele ia tomar. Então esse médium reencarnou como mulher e tinha problemas na adolescência com personalidades ele tinha assim aquele negócio que a pessoa acha que é inferior que é a outra. Ela se achava que ela estava reencarnada como mulher, que era inferior. Então, quando chegou a puberdade, por conta do desequilíbrio já de outra vida e por se achar inferior, ela começou a apelar. Então ela queria arrumar um namorado, então ela começava a apelar. Então ela era extravagante nas coisas dela, o jeito de se vestir, o jeito de se comportar em grupo, ela era desequilibrada. Então ela acabou que ela começou a ter experiências íntimas muito cedo, teve filhos, começou a ter filhos na adolescência. E quando ela chegou aos 25 anos, ela já estava acabada, porque ela tomava remédio para não engravidar e fazia um monte de coisa que geralmente uma mulher mais velha que começa a fazer quando é casada. E aí a saúde dela complicou um pouco a aparência física dela. Ela ficou uma mulher de 25 anos muito feia. Não porque ela nasceu feia, e sim porque ela praticou, ela abusou da sua adolescência. Só que ela queria ficar com um garotão. Então, ela tinha 25 anos, ela queria ficar com um moleque de 15, de 14, aquelas ideias de muita gente aí, tanto homem como mulher. E aí ela começou a enrolar moleque novo, moleque de 15 anos. Porque ela era mais experiente e ela fazia isso. E aconteceu que depois, quando ela já estava com 30 anos, ninguém queria ficar com ela, ela conseguiu um serviço público, então ela tinha uma renda boa. E aí ela bolou um plano de arrumar um rapaz novo que esteja passando fome, ela ia ajudar ele e ia ser
namorado dela. E aí ela começou a escolher, né? Procurar. E quem procura acha. E aí ela achou um cara, um molecote. Ela achou um molecote de 18 anos. Ela já tava lá com seus 30 anos. Então ela achou um molecote. E começou, pôs ele pra morar na casa dela e começou a dar abrigo pro pobre coitado. O que aconteceu? Esse rapaz recebia, começou a pedir benefícios, né, pra ela. E ela tinha que comprar roupa pra ele, comprava isso e aquilo. E ele tinha uma vida mansa e ela ralando, trabalhando pra poder bancar o cara, molecote. Aí, e o que aconteceu? Esse rapaz, fazendo isso também, acabou que ele começou a agir igual uma prostituta, né? Igual uma mulher da vida. Ele estava se prostituindo, né? E ele começou a receber espíritos, né? Ele abriu brecha para espíritos terríveis, desequilibrados sexualmente. E esses espíritos caíram matando em cima desse rapaz e ele começou a ficar maluco. E aí ele pegou ter problema psicológico e acabou que esse rapaz ficou doido e teve que ser internado. E aí trataram ele no manicômio, nesses lugares aí, trataram com química, com remédio. E ele pegou e cometeu suicídio. E essa mulher começou a ter câncer. Né? Essa mulher que eu tô falando era o rapaz que era médium em outra reencarnação, que teve que reencarnar como mulher. Começou a ter câncer. E começou a ter câncer de mama. E aí o câncer foi judiando. E ela tava só o pó da rabiola. E aí ela desencarnou. E foi parar de novo no umbral. De novo. Falhou na missão. Então antes do médium que reencarnou como mulher morrer, foi feito um processo de rememoração. A moça, que era técnica em enfermagem, continuou trabalhando. Ela teve lá uns momentos na reencarnação dela que ela queria desviar da profissão. E ela ficava chateada porque tentou ser médica e não conseguiu, que a vida não facilitou para ela. Ela era estudiosa, mas teve que trabalhar para poder sustentar e tudo foi difícil para ela. Ela teve muita dificuldade até na profissão dela por conta de concorrência com colegas, mas ela superou, ela nunca passou por cima de ninguém. E ela tava lá. E aí... Então, nessa reencarnação que ela foi técnica em enfermagem, ela desencarnou, trabalhou do lado espiritual e depois reencarnou de novo. E agora ela conseguiu ter a profissão de enfermeira. Você sabe quem é essa técnica de enfermagem, Ângela? Eu falei, isso foi um sonho, gente, por isso que eu coloco como ficção. Eu falei, não, mas já desconfiado. Eu falei, ele falou, você conhece ela? Aí eu falei, eu conheço ela? Ele falou, ela ajudou você lá no hospital. Quando você esteve internado lá em coma, lá. Você não lembra quem fazia o curativo na sua ferida, nas suas costas? Nossa, cara, eu senti um arrepio. E eu lembro dessa moça que me ajudava lá. Eu quando eu tava lá no coma, lá, eu tava mal. Quando eu voltei do coma, eu tava mal. E às vezes ela chegava lá e ela limpava a minha ferida. E não era só a ferida que limpa, né? Essas pessoas, elas têm o dom de curar os outros. Até a alma. Então ela limpava a minha ferida, ela fazia o curativo. E eu me sentia bem depois. Eu ficava uns 2 dias muito bem. E aí depois era outra pessoa que vinha fazer o curativo, então eu ficava muito bem. E aí eu começava a ficar mal de novo, sabe? Triste, porque tava sozinho em um lugar. E aí depois ela vinha cuidar da minha ferida depois da folga dela. Melhorava tudo. Então eu falei, já sei quem é. Eu fiquei sorrindo, né? Eu fiquei muito feliz. Aí eu falei pra ele assim, mas e essa moça aí que você tá falando, que tá reencarnada aqui agora na mesma época minha, ela foi 100% ou ela deu um trabalhinho? Ele falou assim, ela foi 100%, mas ela deu trabalho. Ela é um pouco revoltada porque ela não conseguiu ser enfermeira, que ela tentou.
Primeiro ela queria ser médica, não conseguiu. Ela tentou ser enfermeira, não conseguiu. E o mentor que cuidava dela, ele teve o maior trabalho, porque se ela conseguisse ser médica, ela ia fazer um arregaço na reencarnação dela. Aí eu falei pra ele assim, né? Aí ele pegou e falou pra mim, falou assim, ó. Mas ele teve que lembrar tudinho, antes de morrer, dessa moça. Rememorado. Ele foi parar no astral inferior e ele foi resgatado de novo, fez tratamento, tudo, tá com essa consciência pesada que ainda eu senti lá, quando ele falava, ele ainda tá pesando na alma dele isso daí, tá pesando no inconsciente. Essas coisas saem do inconsciente e vem e pesa. Quando fica no inconsciente que você não tem mais o corpo físico, você começa a sentir dor, uma tristeza, e aí você fala, o que tá acontecendo comigo? E aí você descobre essas coisas aí, você descobre que você fez caca e que tá vindo. Pois é, aí... Então ele falou pra mim, você conhece ela. Ela tá reencarnada na mesma... com vocês aí, nessa mesma... E aí, que Deus ilumine todos os enfermeiros, que Deus ilumine todos os técnicos de enfermagens, o pessoal da limpeza dos hospitais, porque sem a ajuda desses profissionais aí, o negócio não funciona. Então um médico, provavelmente ele sabe que ele tem uma equipe. Ele gerencia essa equipe, mas é um trabalho que, se um falhar, a engrenagem para, né? E que Deus ilumine os médicos também, são muito importantes.